Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje eu recebo em nosso espaço de entrevista Frederico Wessel, conhecido por aqui já por causa das lojas Wessel, nossa parceira, mas hoje o nosso assunto é sobre o tempo e estações meteorológicas. Bom dia, Frederico, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, Frederico, a gente sempre fala por aqui a temperatura citando o site Tempo em Teutônia. Mas é com alegria que eu lembro hoje o nosso ouvinte que esse é um sistema desenvolvido realmente aqui na cidade e que tudo isso começou contigo. Conta pra gente quando começou a tua história com a meteorologia. Bom, isso é desde que eu era pequeno, sempre me interessava em ficar observando o céu, vendo as nuvens, as formações, e eu, a partir da quinta série, passei a estudar em estrela. Então no caminho da escola observava no inverno, em tal ponto tinha formação de geada, em outro não. Na volta eu gostava de observar a vegetação, se tinha queimado ou não, né? Então eu sabia, naquele ponto teve formação de geada, e comecei a pesquisar, né? Me interessei pelo entender isso, né? Por que em um lugar tinha geada, em outro não, como se formavam as tempestades, tudo, né? E aí eu pesquisava, né? Ia pesquisando na internet, ia me informando. E por volta de, isso foi em 2007, então, que eu comprei pela primeira vez um termo higrômetro, que ele é para medir temperatura e umidade. Então passei a fazer essas anotações ali na casa dos meus pais, no bairro Languiru. E só que tinha essa questão de, ele não, digamos, ele tinha uma memória para um dia, digamos, né? Então se eu ia viajar, sair no final de semana, eu perdi aquele dado, né? Apesar de que em Teutônia já desde 98 tem a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, mas eu queria ter os meus dados, né? Justamente porque aquela estação, ela teve um longo período que ela tinha problemas, então ela não funcionava, e aí eu tinha esse problema de eu perder dados, e aí então eu comecei a pesquisar para comprar uma estação automática, né? E em 2011 eu comprei a primeira, e aí, digamos, facilitou minha vida porque eu podia sair, ela ia continuar a estar registrando os dados, e ainda eu ia ter mais informações, né? Além de temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuva, vento, radiação UV, né? Era uma estação completa, né? E com certeza é diferente você verificar esses dados do que receber prontinho lá daquele equipamento da IMET que às vezes não funcionava direito. Então, e justamente tinha aquela questão, eu já observava os microclimas, né? Justamente o que eu comentei antes, porque em um lugar tinha geada, em outro não. Então, com a minha estação, eu já tinha um comparativo em relação à do INMET, né? Que na época ficava do outro lado da Paquetá, em Teutônia. Hoje ela está na granja do Colégio Teutônia, digamos, logo atrás da Esquadrias Baiana. Então, eu já tinha esse comparativo. E aí, nessa questão de ter esse comparativo entre duas estações, eu já fui avançando e querendo conhecer outros microclimas de Teutônia, né? Então, por isso que eu fui adquirindo novas estações, como, por exemplo, a segunda foi a da Lagoa da Harmonia, né? Aí posteriormente eu instalei uma na linha Veu, porque era um local que eu observava sempre formação de geada. Depois eu fui pro Morro das Antenas, né, que é o ponto mais alto de Teutônia. E aí uma outra vez eu estava andando de bicicleta pelo interior e eu vi que na linha Catarina a vegetação estava queimada de geada, enquanto que, por exemplo, na linha Velpa ainda não tinha sido registrado, né? Aí instalei uma estação na Catarina, né? Então sempre buscando esses microclimas, né? Então hoje tem essas estações, tem Poço das Antas, tem Westfália, na linha Ving, né? E aí com isso, também outros dois, teve produtores rurais de Teutônia que me procuraram, né? Que acompanhavam as estações e tinham interesse em monitorar a propriedade deles, né? Então foi o caso na linha Boa Vista, eu auxiliei na instalação da estação de lá, que justamente ele precisa um controle de número de horas de frio, que a produção dele lá necessita de um número X horas de frio por ano para ela ter uma produção boa, né? Então tem a estação meteorológica lá agora desde março de 2020, e também na linha Clara foi instalada uma, né? Então já são dois produtores aqui que estão usando dados, né, da propriedade deles para ter mais assertividade no manejo das culturas, né?
Hoje você tem quantas estações? Vamos fazer a conta então, é Languiru, linha Velp, Lagoa da Harmonia, Morro das Antenas, linha Catarina, Poço das Antas, Westfália. Então são 7 que são minhas, e aí tem mais da linha Vim, que é em parceria também com o pessoal de lá, e essas são as que eu tenho o envolvimento direto, digamos, eu adquiri elas, né? E então eu auxiliei ainda nessa da linha Boa Vista e de linha Clara. Então minhas, digamos, são 8 e no total são 10 estações particulares em Teutônia. A escolha desses locais foi justamente por causa desse microclima de observação sua mesmo. Isso, sempre foi buscando ter uma noção do que acontecia naquele local, né? Pegar o exemplo de Westfália. Westfália tem muita questão do aquecimento adiabático, se chama, né? Que nem a gente teve agora na semana passada, dias de vento norte. Então o vento norte vem e ele desce a serra e ele sofre um aquecimento. Então durante a noite, por exemplo, inclusive na linha Clara, ali também foi o lugar que mais teve esse efeito. Chegou no meio da noite a 31 graus, né? Então é bem característico aqui da nossa região, que é parte sul da serra, né? Então a nossa região aqui, Santa Maria, também acontece isso bastante. Ali para a região metropolitana, isso acontece em Taquara e inclusive no litoral, só que daí é quando é vento noroeste, né? Então Torres tem eventos de 40 graus na beira do mar, justamente quando sofre esse aquecimento adiabático, né? Então aqui em Teutônia sempre foi isso. Por exemplo, por que uma estação lá no Morro das Antenas? Lá tem vento forte, né? Eu já registrei 145 km por hora lá. E temperatura máxima muito baixa, né? Teve um dia que a temperatura lá não passou de 3,4 graus Celsius, né? Enquanto que aqui em Languiru, por exemplo, estava 8, 10 graus, né? Então, cada um desses locais tem uma característica que eu gosto de analisar, né? E a estação do bairro Languiru justamente foi ali por ter começado o monitoramento por ali. Mas também é interessante ter uma estação, digamos, dentro da cidade, né? Então eu tenho estação que está dentro da cidade, tem no ponto mais alto, tem no ponto com maior formação de geada no município, né? Então pega todos os microclimas do município. Bom, com todos esses dados e resultados, tu tem convênio ou parcerias com outras empresas, entusiastas do assunto, inclusive de outras cidades? Na verdade, quando eu comecei a pesquisar sobre meteorologia e clima, tempo, eu conheci um fórum de meteorologia, né, chamado Brasil Abaixo de Zero. Então ali reúne entusiastas do clima, tem meteorologistas que participam, né? Então é um local de troca de informações. Ali aprendi muita coisa nesse fórum, né? E evidente, desde o momento que eu instalei a primeira estação ali em 2011, eu já deixei os dados online disponíveis para todo mundo, né? Então, imprensa, né, em geral, acessa os dados, empresas de meteorologia, né? Então, estão ali os dados e Teutônia acaba aparecendo, né? Já teve dados divulgados no Correio do Povo, né? Já teve capa no Correio do Povo de fotos que eu fiz, né? Que eu gosto de ir no inverno e fotografar a geada, né? Então, digamos assim, eu não tenho parceria, digamos, com ninguém, mas meus dados estão disponíveis. Então, quem quer acessar, pode acessar e fazer uso deles, né? E já teve casos, acontece frequentemente de pessoas solicitarem dados, né, informações. Por exemplo, teve um estudo acho que era de felinos silvestres lá na Lagoa da Harmonia. Então eles queriam ver questão de hábitos noturnos e aí me pediram dados de radiação solar que eu tenho nas duas estações lá, né? Então eles usaram isso no estudo. Tem diversas aplicações que o pessoal entra em contato comigo e inclusive para, digamos, como eu faço para ter uma estação meteorológica, né? Ou eu quero ter uma aqui na minha propriedade. Então eu sempre dou esse auxílio e com esses contatos, digamos, já são 14 anos, né, que eu brinco com isso, né? E já auxiliei em instalações aqui no estado, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso.
Então, vários estados aí que eu não fui lá para instalar, mas eu dei todo o auxílio, configuração, tudo, né? E aqui no estado eu já fui instalar em Soledade, em São José dos Ausentes, até agora domingo eu instalei uma em Rolante, que é interessante esse caso de Rolante, é um parque, num ponto bem alto lá, fica a 841 metros de altitude. E eles vão fazer um investimento lá para melhorar o parque e eles querem já usar a estação meteorológica para ajudar a divulgar o local, né? Porque ele é um ponto tão frio ou mais que, digamos, Gramado, Canela, né? Nessa última onda de frio que teve neve em vários pontos do estado, lá nevou, né? Então eles justamente querem usar da estação para fomentar o turismo no local, né? Além de que é uma rampa de salto de asa delta, né, paraglider, então o pessoal também vai poder usar os dados de velocidade e direção do vento, né, para saber se é um dia adequado ou não. Então é esse tipo de contato que ao longo desses anos foram surgindo, né, de pessoas que querem usar das informações meteorológicas, seja para auxiliar num negócio ou para fomentar turismo, por exemplo, né. São informações importantes tanto para o turismo, para a agricultura, como você citou, e na verdade para todo mundo, né? Que a gente acorda de manhã, dá aquela espiadinha para a janela para saber se tem que levar casaco ou não. É, a clássica, né? E que nem na semana passada, por exemplo, tava 28, 30 graus às 6 da manhã, né? Quem não tava muito ligado, tá quente, e depois a temperatura baixou, deu, acho que em questão de uma hora e pouco depois, estava já em 18 graus, aí já ia precisar de um casaquinho, né? Então, querendo ou não, são informações relevantes, que muita gente vai pelo aplicativo de celular, ele dá uma estimativa, né? Mas nem sempre é a temperatura exata, né? Então, alguém pode errar a roupa de vez em quando, né? Frederico, fala pra gente justamente sobre isso, a qualidade desses equipamentos, a dificuldade de instalação e também o nível de confiança desses dados, porque além da temperatura, são vários outros dados compilados, como você já citou antes, inclusive a velocidade de vento. A questão de ter uma estação meteorológica, claro, o equipamento conta muito, né? Hoje eu tenho o melhor equipamento que existe no mercado, é o que eu tenho instalado aqui em Teutônia, né? Mas de nada adianta ter um equipamento excelente, o melhor do mercado, se ele estiver mal instalado, né? Então, existem cuidados, né? Por exemplo, aqui no bairro Languiru, dentro da cidade, não é o local ideal para instalar uma estação, porque ela tem que ficar a uma distância X de prédios, de asfalto, de árvores, e só que é inviável, né? Não tem como respeitar. Digamos assim, um aeroporto tem um local, digamos, quase que ideal para uma estação. É um local aberto, não tem construções próximas. Então, mas nesse caso, dentro da cidade, o que eles recomendam? Que se instale a estação alta, né? Então, no mínimo 3 metros acima do telhado, que ela já vai escapar do efeito da radiação que está batendo no telhado, aquele calor que é gerado, ela vai receber vento de todos os quadrantes, né? Então, isso é o ideal. Uma estação, ela tem que estar longe de construções que vão gerar calor para ela e que venham a obstruir o vento, né? Então, o ideal é em cima de um gramado, livre, digamos, 30, 40 metros de qualquer construção ou árvore, e recebendo vento de todos os quadrantes. Aí vai ter um dado de qualidade, né? E isso eu sempre busco em todas as estações que eu instalo, atender a essa exigência, né? Para que o dado que tu venha a obter, ele seja o mais real possível, né? E isso acaba acontecendo às vezes e a gente consegue identificar, né? Estações que foram bem ou mal instaladas, né? E infelizmente tem pessoas que não têm toda essa informação, elas acabam comprando uma estação e ela está ali gerando uma informação, digamos, no verão, chegou a 40 graus, né? Mas na verdade não foi uns 38, né? Calor fez, mas não foram aqueles 40 graus, né? Então são cuidados que tem que se ter e que ao longo desses anos eu fui adquirindo, né? Essa informação e aplicando aqui em Teutônia, né? Você busca por cursos também? Não, sempre foi hobby, então foi informação que eu busquei na internet, fui lendo, né? Troca de experiências ali no fórum que eu participo, né? Então sempre foi nessa forma que eu fui adquirindo conhecimento. Muita pesquisa. Isso. Ainda encara tudo como um hobby hoje? Sim, ainda é um hobby, né?
Então, sempre que sobra um tempo, eu mexo nisso, né? E que nem nesse caso, eu auxiliei numa instalação, foi num domingo, né? Fora do horário de trabalho, então é uma atividade extra, é um passatempo. Bom, são quase 15 anos de registros. Algum período ou algum dia que você não esquece devido a algum evento que talvez você classificaria como raro ou que te marcou? São vários eventos, né, mas foi interessante em 2013, agosto, né, que a gente teve, na verdade foram 2 períodos de frio e que a gente teve dias de temperatura extremamente baixa com chuva e raios, né, o que não é comum, né. Então, naquele período na serra até tava nevando e dando raio, né, isso é extremamente raro aqui no Rio Grande do Sul, né. E, evidente, teve ondas de calor também e temporais, que nem ali no Morro das Antenas, que eu registrei 145 km por hora, né, no vento. São diversos eventos, né, eu gosto justamente dessa dinâmica, né, que nem na semana passada, né, tu acordar de manhã e tá 30 graus, aí tu vai lá olhar os dados das estações, a temperatura disparou em questão de menos de uma hora, em 30 minutos subiu 10, 12 graus, é esse tipo de informação que eu gosto de observar, né? E eu sempre enfatizo, eu não faço previsão, né? As minhas estações não fazem previsão, elas simplesmente registram o que está acontecendo e fica o registro do passado, né? E então é isso que eu gosto. Já no Fórum de Meteorologia, onde eu participo, por exemplo, tem pessoas que o que eles gostam é da previsão, então eles analisam os modelos, né, de previsão e fazem as previsões deles, né. Eu já não, eu sou de registrar o que está acontecendo e ter o registro do passado, né. Eu fico mais nessa parte. Penso que com as alterações bruscas da temperatura, como a gente citou aqui, que a gente passou nos últimos meses, as pessoas começaram a se interessar um pouquinho mais sobre o assunto. Você percebeu isso? Elas buscaram contato contigo? O pessoal sempre, quando tem um evento assim extremo, eles acabam comentando mais, né? Seja de chuva, calor, né? Quando o clima tá naquele marasmo, digamos assim, normal, pouca gente se interessa ou se lembra, né? Mas é evidente, quando dá um frio mais forte, um calor, um temporal, alguma coisa diferente acontece, as pessoas vêm e comentam comigo, né? Essas interações acontecem basicamente via site e Facebook? Isso, que eu tenho perfil no Facebook, Instagram, Twitter, né? Então é ali que acaba acontecendo essa interação, né? E como agora está tendo eu já tenho estações fora de Teutônia, né? Que é o caso de Westfália, Poço. Já começa a ter, o pessoal até entra em contato comigo, tem um grupo de WhatsApp, né? Já querem, pessoas de outras cidades aqui do Vale querem interagir, né? Então é uma ideia que eu estou fomentando, talvez futuramente venha criar um grupo, né? Porque também é interessante, uma ideia que eu tenho para o futuro justamente é poder ampliar o monitoramento aqui no Vale, né? Que hoje tem estação em Colinas, particular também, tem uma em Estrela, que eu auxiliei a instalar, e tem a da Univates também, e tem uma em Ilópolis, que é do governo do Rio Grande do Sul, né? E aqui o Vale tem microclimas muito interessantes, né? Só pegando o caso dessa estação de Ilópolis, né? Ela já tem um clima totalmente diferente, né? Lá fica a 691 metros de altitude, eu acho, a cidade, né? Então, pega essa região de Ilópolis, Arvorezinha, Progresso, a região alta do Vale, né? Tem um clima muito interessante, né? E pega a mínima desse ano no inverno, aqui no Vale, foi 2,3 graus negativos. Foi aqui em Teutônia e em Ilópolis, né? Então, Teutônia aqui a 53 metros de altitude, Ilópolis a 691. Então, com certeza, na região alta do Vale fez muito menos do que isso. Deve ter chegado a -4, -5, tranquilamente. Mas não tem registro, não tem estação, né? Então, a questão do turismo, talvez no Vale do Taquari, poderia ser auxiliada com dados meteorológicos, né? Ou mesmo questão de agricultura, né? Produção de algum cultivar diferente que necessite de frio, mas não se tem o dado do quanto faz frio, né, na nossa região aqui. E é uma estação meteorológica que vai dar essa informação exata, né. Você acha que falta um olhar diferenciado para essa questão? Não,
Eu acho que é uma questão mais de, aos poucos, a informação ela vai chegando para as pessoas e foi como no meu caso ali, há 14, 15 anos atrás. Naquela época eu me interessei, fui atrás, eu não sabia como funcionava, hoje eu tenho todo o conhecimento, né? Então, eu até digo que no momento eu estou aí como um facilitador, se as pessoas precisarem de auxílio nesse sentido, porque pode ter muita gente que tenha interesse em acompanhar o clima, o tempo, mas eles não sabem por onde começar, né? E eu consigo encurtar esse caminho, né? Porque eu já tenho essa experiência de 14, 15 anos, eu já passei por equipamentos que não foram tão bons, hoje eu tenho equipamento confiável, né? Que eu sei que não vai me deixar na mão, né? Então, às vezes é essa questão, a pessoa ela vai tendo interesse e ela começa a ter contato e isso hoje em dia facilita com a internet, né? No tempo que eu comecei a pesquisar era internet de escada, né? Então não dava para estar toda hora navegando, né? E hoje tá tudo na palma da mão, digamos, né? Frederico, onde o nosso ouvinte encontra esses dados que a gente conversou agora e também as fotos lindas que eu sei que você compartilha nas redes sociais? Tem o site, então, com as estações aqui de Teutônia, Postas Antas e Westfália, que é o tempoemteutonia.com.br. Então, fotos e demais informações eu sempre publico no Facebook, Instagram e Twitter, né, @tempoemteutonia. E agora, no último ano, eu também tenho um projeto novo que eu desenvolvi aí em parceria com um amigo meu aqui de Teutônia, o Matias Horn, que é o site Estações do Brasil, que ele reúne estações do Brasil inteiro, são em torno de 1.400 estações meteorológicas. Então tem as estações aqui de Teutônia, tem, digamos, todas as estações do Vale do Taquari, do estado, então é muito fácil de acompanhar, né? E o legal, ele te mostra que faz frio em mais lugares, né? Então, por exemplo, esse ano fez -12 no Rio de Janeiro, né? No Parque Nacional de Itatiaia. Talvez boa parte da população nem saiba disso, mas nesse site consegue acompanhar, né? Santa Catarina teve eventos de frio ali de -10, quase -11. E no meu site, esse Estações do Brasil, no que tu acessa, ele já vai te mostrar as temperaturas, digamos, da temperatura mais baixa no momento para a mais alta. E aí tem filtros, tu consegue usar, selecionar por estado, por cidade, por variável, digamos, onde tem mais vento agora no Brasil, onde tem menos vento, onde teve a temperatura máxima mais alta, a temperatura máxima mais baixa, né? Tudo isso tem como acompanhar por ali, né? E esse site, ele inclusive tem aplicativo para Android, né? Então facilita muito, né? Eu já tenho o hábito, de manhã eu acordo, primeira coisa eu entro no meu aplicativo e vejo como estão as temperaturas aqui em Teutônia região, né? Frederico, muito obrigada pela tua participação, infelizmente o nosso tempo é curto. Parabéns pelo projeto, parabéns por compartilhar e obrigado também por repassar esses dados para todo mundo. Deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre bom poder falar sobre isso, né? Algo que eu gosto e com isso talvez eu consiga atrair mais pessoas, né, para essa brincadeira aí que eu tenho, né, como é o caso aqui em Teutônia, que outras duas propriedades já também trabalham com esses dados, né. Muito obrigada, boa semana. Obrigado, igualmente.